Em 2009 era lançado o icônico jogo Plants vs Zombies. Um jogo carismático de Tower Defense, onde você usava plantas com funções específicas no seu jardim para impedir os zumbis de entrarem na casa. Proposta simples, não? Porém, essa proposta simples rendeu ao jogo nominação a Jogo do Ano de 2009 por jogos de estratégia e jogos mais baixados e também uma legião de fãs que temos até os dias de hoje. Em 2013 o jogo teve a sua sequência Plants vs Zombies 2, que particularmente eu não gosto muito. E recentemente está sendo lançado Plants vs Zombies 3, que também não está sendo tão recebido, pois a empresa do jogo PopCap foi comprada pela EA Games, que pra quem sabe é uma empresa conhecida por ser muito gananciosa. Mas bem, também tivemos spin-offs dos jogos de Plants vs Zombies, um deles sendo o grandioso Plants vs Zombies Garden Warfare, que era um hero shooter onde você poderia controlar ou as plantas ou os zumbis, que fez bastante sucesso e marcou a infância de muitos, né? E é aquela clássica frase: nada se cria, tudo se copia. Então cá estou eu neste vídeo para fazer um iceberg das cópias, jogos piratas, seja como você quiser chamar. Pois nesse vídeo aqui eu não vou falar apenas dos jogos que copiaram a base de Tower Defense do Plants vs Zombies. Também vou falar dos ports não licenciados, de jogos que usam os gráficos do Plants vs Zombies sem autorização, é basicamente isso. E também uma outra ressalva, eu não vou ficar falando daqueles mods estranhos de Plants vs Zombies, porque eles só são modificações mesmo. Dito isso, vamos começar o iceberg. Eu sou o Luan Cacete, deixa o like aí, compartilha com seus amigos e vamos que vamos! Uma coisa que eu tenho que comentar aqui no início do iceberg é que os chineses amam Plants vs Zombies. O pessoal da China tem um carinho imenso por Plants vs Zombies, como se fosse o Chaves, o Todo Mundo Odeia o Chris de lá. Tanto que os jogos de Plants vs Zombies têm versões exclusivas chinesas, fazendo modificação para coisas tradicionais chinesas, linguagem, essas coisas. Eu acho que isso deve justificar um pouco o carinho dos chineses por PvZ. Eles amam fazer fangames, mods, mas também copiar. Então por isso que nesse vídeo veremos muitas cópias chinesas do tal. Plants vs Goblins. Essa é uma das cópias mais conhecidas de Plants vs Zombies, pelo simples motivo que ele é uma cópia bem barata. É só você olhar para essa disparervilha, olha que negócio feio, né? E o segundo motivo por Plants vs Goblins ser bastante conhecido não é porque só existe um, mas sim 2 jogos de Plants vs Goblins. E adivinha só, se o primeiro jogo é ruim, o segundo também não melhora em nada, ele continua terrivelmente ruim. E como se não bastasse Plants vs Goblins 1 e 2, também tem o Plants vs Goblins 3. O terceiro parece que teve um baita downgrade, porque ele tá muito pior que o segundo. Como pode isso, uma sequência ser pior? O motivo disso eu sei, pra falar a verdade, é só lavagem de dinheiro, né? E agora vocês estão preparados pra isso? Como se não bastasse Plants vs Goblins 1, 2 e 3, temos o 4! Meu amigo, a gente começou esse iceberg bem. 4 jogos de uma mesma franquia de cópias. Esse 4 aí, como vocês podem ver, ele copia bastante o estilo do Plants vs Zombies 2, mas ele é incrivelmente ruim também. Enfim, essa é a franquia de cópias de 4 jogos e... Não, o quê? Como assim? Existem um 5º jogo? Plants vs Goblins 5, senhoras e senhores. E ele é terrivelmente igualmente ruim igual aos outros. Agora não me seria uma surpresa se... Ah não, tá brincando? Plants vs Goblins 6, cara? Até quando? Tem o 7, tem o 7º jogo de Plants vs Goblins, eu desisto disso. Como se é capaz de fazer 7 jogos terrivelmente ruins e nenhum deles tendo uma evolução significativa? Essa é literalmente a pior cópia já feita na história dos jogos. Merge Flowers vs Zombies. Essa é uma cópia de Plants vs Zombies que muda o estilo de gameplay, sendo um Tower Defense de área, onde você tem que impedir os zumbis de completar o seu trajeto pré-definido, quase que no estilo Bloons Tower Defense, sabe? E como podemos ver, designs copiados de Plants vs Zombies e até mesmo zumbis que foram tirados do Plants vs Zombies. Eu vi muita gente na internet se questionando por que a EA Games não deu um processo nesse jogo. Plants vs Zombies de NES. Plants vs Zombies de NES se trata de uma versão não licenciada que foi vendida para Nintendinho, feita por uma pequena empresa chinesa chamada Nice Code. É basicamente uma versão remake em 8 bits,
Porém, essa versão é muito bugada e quase nada nela funciona apropriadamente. E a música então é terrível. Plants vs Zombies de Sega Genesis. Plants vs Zombies de Sega Genesis é uma história similar à versão de NES, só que agora na Rússia foi feita uma versão não licenciada do jogo e vendida nos consoles Sega Mega Drive / Sega Genesis. E uma curiosidade sobre esse jogo é que ele foi criado pelo mesmo russo que fez aquela versão de Sega Genesis do jogo do Gato Félix, onde acontece uma coisa se você clicar no Game Over. E essa versão, ela também é meio bugada, mas ela funciona um pouco melhor do que a versão de Nintendinho. Toys vs Nightmares. Toys vs Nightmares foi um jogo de navegador feito em Flash. A história dele sendo basicamente o menino tendo pesadelos, porém seus brinquedos vão proteger. Esse daqui eu gostei da criatividade que ele teve. Foram bons designs para os brinquedos e para os pesadelos. Tem cara de algo que eu jogaria quando eu era criança. Mesmo que o Flash tenha acabado, esse jogo está disponível na Newgrounds, que vem com o próprio Flash Player. PvZ 3 Online. Não, esse daqui não é o Plants vs Zombies 3 que foi lançado recentemente. Esse daqui era uma cópia lá antiga, deve ser lá de 2015, 2016, eu não lembro ao certo. Mas eu lembro que eu tinha visto vários vídeos desse no YouTube. E é de alguma forma uma versão PVP do Plants vs Zombies, com um lado mandando plantas e o outro lado mandando apenas os zumbis. E eu lembro que esse jogo fazia toda uma mistureba de personagem. Do nada tinha uma Dispara Ervilha Capitão América, um zumbi Hellboy, personagens da Marvel. Esse jogo é severamente estranho. Então, durante um bom tempo no YouTube, quando você pesquisava Plants vs Zombies, era isso que aparecia pra você, ao invés do atual Plants vs Zombies que temos hoje em dia. E sério, eu tentei achar onde pode jogar esse jogo, se era ainda jogável, e eu simplesmente não achei rastro nenhum, apenas esses vídeos aleatórios do YouTube. Dave Rush. Dave Rush é um jogo onde você controla o Crazy Dave, ou Dave doidão para nós brasileiros, segurando uma escopeta e dando tiro nos zumbis. Esse jogo é muito aleatório, pois você só fica correndo dando tiros em zumbi. E pelo que eu pesquisei sobre, ele foi inicialmente um fangame, porém alguém roubou o código dele e transformou em um aplicativo não licenciado. Quem fez esse jogo com certeza fez na zoeira, fez fanmade, mas alguém roubou o jogo dele pra comercializar. Shawarma Legend vs Zombies. Agora esse jogo é um daqueles de administração de restaurante, só que usando gráficos do Plants vs Zombies. Você tem que ficar servindo os zumbis com um shawarma, só que de shawarma isso não tem nada, é mais um taco, né? Digamos que exista uma baita diferença entre um taco e um shawarma, né? Uma comida mexicana e uma comida árabe. Mas em suma é isso, você serve os zumbis, impede os zumbis pequenos de roubarem sua grana. É um jogo bem aleatório. Missão Bioma. Quem diria, nós temos uma cópia de Plants vs Zombies totalmente brasileira. Quem me falou sobre esse jogo foram os próprios inscritos na aba de comunidade do canal. Sério, agradeço muito a vocês, porque eu não sabia da existência desse. Missão Bioma foi um jogo publicado pela Rede Globo, onde você era plantas tendo que defender a natureza de poluição. No total do jogo havia 6 fases, representando os biomas do Brasil: os Pampas, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Amazônia. Não se tem mais onde jogar esse jogo e eu achei essa única gameplay dele, então talvez uma Lost Media, né? Asterix Total Retaliation. Vocês conhecem o Asterix, né? Aquela série de quadrinhos cômicas sobre um gaulês brigando com romanos. Então, até mesmo ele tem uma cópia de Plants vs Zombies. E sabe qual é o pior? Essa cópia não acrescenta nada de diferente. Parece mais uma reskin. E bem, eu não sei mais o que acrescentar sobre esse jogo, é só bizarro ver o Asterix tendo um jogo dessa forma. Poderia ser tanta coisa, beaten up ou um Tower Defense um pouquinho mais original, mas não, é puro Plants vs Zombies. Plants vs Aliens.
Plants vs Aliens foi uma cópia chinesa lançada em 2011 para alguma rede social chinesa. Nele você tinha que proteger essa espécie de deusa de aliens, mas também aparecia muito robôs no jogo, então cadê essa parte de aliens que é tanto mencionada? Por esse ser um jogo de navegador e possivelmente em flash, ele se tornou uma completa lost media, com você apenas achando alguns vídeos aqui e ali, não na melhor qualidade possível. Plants vs Aliens de novo, só que dessa vez é outro jogo. Mais um Plants vs Zombies, dessa vez lançado em 2010 para Windows XP. Essa é uma cópia bizarra, pois ela usa sprite das próprias plantas, porém os aliens são tudo um 3D pré-renderizado e causa um desconforto isso, porque enquanto elas são todas desenhadas, o cenário assim todo realista, os bichos tudo 3D mal feito, causa realmente válida estranheza. E o que dá pra se perceber é que as plantas têm um comportamento totalmente diferente, como por exemplo, tem umas pea shooter que tá atirando espinho, tem umas que tá atirando um zorb roxo, não dá pra dizer o que é. E diferente de muitas outras cópias desse vídeo, essa ainda é jogável, existe uma versão de navegador que eu achei, então caso alguém quiser se atrever com esse jogo, vai lá. Iceman para arcade. Pois é, existe uma cópia de Plants vs Zombies para arcade. Você vai lá, coloca a ficha e começa a jogar. Esse é um daqueles gallery shooter, onde você usa um controle especial para ficar mirando e atirando. E se engana quem acha que esse jogo se copiou só no visual de Plants vs Zombies. Não, ele copiou um jogo real de arcade de Plants vs Zombies, que é o Plants vs Zombies The Last Stand, que foi feito pela SEGA. E o resultado da cópia foi esse negócio que parece um anúncio mobile. Minecraft vs Zombies. Bom, esse daqui não tem muito o que falar, quem conhece Minecraft vai gostar desse. Um Plants vs Zombies só que totalmente tematizado de Minecraft, com você basicamente usando os recursos de Redstone para combater os zumbis. E esse aqui ele parece até que decente. Sério, essa cópia é tão boa, ela parece até um fangame, mas não, ela é uma cópia mesmo, porque ela foi comercializada desta forma. Special Angry Plants. Com um nome genérico desse, o que você espera? Bem, mais uma vez, mais uma cópia de Plants vs Zombies, só que o único diferencial que eu pude perceber é que você não coloca as plantas em formas quadradas, você coloca em hexágonos. Yonlei Yonbindu, ou também conhecido no português, Humanos vs Vírus. Essa é uma cópia de Plants vs Zombies feita durante a pandemia de 2020, onde de um lado vem os vírus querendo atacar e de outro lado vem cidadãos querendo tomar vacinas. Então basicamente você tem que proteger eles. Esse jogo serviu como conscientização e apoio da medicina que estava acontecendo naquela época, pois quem lembra em 2020 a pandemia que foi, pois principalmente na China foi de onde originou o vírus. Mostly Intense Monster Defense. Agora essa é uma cópia de Plants vs Zombies que eu achei genuinamente legalzinha. Os gráficos dela são bem bonitinhos. Olha essa aranha aí com chapéu de bruxo, que bonitinha. Basicamente, essa cópia apresenta esses gráficos pixel que ficou bem bonito. No contexto desse jogo, você é um necromante que fica invocando monstros pra baterem em guerreiros. Esse é um que eu super jogaria, vou ver de jogar depois. PvZ Yokia. Agora esse PvZ Yokia é uma das piores cópias possíveis. Monetização até o talo, cheio de coisa pra você ficar farmando. E ele não só copia o Plants vs Zombies, mas também ele fica trazendo vários outros personagens. Como por exemplo, do nada tem personagens de Naruto, One Piece, tudo isso pra ficar chamando a atenção. Enquanto no Plants vs Zombies normal você fica atirando com uma dispara ervilha, ou tá acertando um zumbi com uma ervilha, não, aqui você solta um Sharingan com o Naruto. Food vs Mouse. Bem, se o que eu falei do PvZ Yokia não fosse o suficiente, esse Food vs Mouse eu ouvi dizer que ele é pior, pois ele tem funções Pay to Win. Isso significa que você tem que gastar dinheiro em um jogo que era para ser supostamente gratuito para vencer. Não é questão de habilidade, estratégia, não, é questão de passa o cartão aí que a gente deixa você passar de fase. E detalhe que do nada tem um Angry Bird ali e todos os ratos do jogo têm a cara do Remy do Ratatouille.
Então esse, sem sombra de dúvidas, pode ser considerado a pior cópia de Plants vs Zombies, pois literalmente você não terá diversão nenhuma com esse jogo se você não mostrar o cartão de crédito seu pra eles. E bem, eu gostaria de encerrar o Iceberg por aqui, porém eu vou fazer mais algumas menções honrosas bem rápidas. King Angry Plants, Super Ninja vs Zombies, Trolls vs Vikings, Defending Camelot, Booktopia, Jutafang das 11 Celofan. É literalmente isso que tá escrito. Flower Zombie War, Base Defense vs Zombies, Plants Fight Monstercraft. E também tem este Phylal, que pode ser considerado a primeira cópia de Plants vs Zombies, mas que é uma lost media. Ninguém mais encontrou uma gameplay sequer desse jogo. E ufa, assim finalizamos o Iceberg de Plants vs Zombies. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele não tenha ficado muito maçante. A todo momento vocês vendo um bicho inimigo vindo da direita e outros bichos que defendem da esquerda. Muito repetitivo isso, né? Enfim, eu fiz também o Iceberg do Minecraft, dos Mineclones. Veja lá se você quiser. E agradeço pra quem chegou até aqui. Muito obrigado mesmo, do coração. Enfim, pessoal, vou indo nessa. Nos vemos na próxima e até mais! Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu, onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais, valeu!